Em pouco mais de uma semana, nós teremos o primeiro turno das eleições municipais em São Paulo. E vamos continuar analisando as questões importantes das candidaturas à Prefeitura de São Paulo. Nós já analisamos as propostas para os parques, você deve se lembrar, e áreas verdes, né? E também falamos sobre propostas para a gestão de resíduos na cidade. Há várias propostas. Vamos falar hoje sobre mobilidade, um dos importantes problemas, desafios da cidade. Como os candidatos e candidatas enxergam esse tema e quais as propostas apresentadas. Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Costes, que está sempre com a gente aqui, às sexta-feira, professor da ECA, também da pós-graduação do Instituto de Energia e Ambiente. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, então vamos dar sequência à nossa série de discussões e análises. Quais as dificuldades enfrentadas pela cidade de São Paulo, e não são poucas, né, em relação à mobilidade urbana? Bom, Roxane, tem um aspecto importante, histórico, que a gente precisa resgatar para entender melhor a situação do transporte coletivo na cidade. Desde a década de 70, nós temos uma tendência de migração do centro financeiro da cidade para a região sul, do centro real da cidade, né, da zona central ali, para a região sul. Isso começou na década de 70 com uma revitalização da Avenida Paulista, que atraiu várias empresas para aquela região, e depois foi descendo para o outro lado da cidade, em direção ali a Faria Lima e posteriormente a Avenida Luiz Carlos Berrini. Então, o que acontece? Os empregos com melhor remuneração, eles têm apresentado uma tendência de deslocamento para a região sul da cidade ao longo aí de várias décadas. Com isso, o centro da cidade ele acaba ficando desocupado, né? Você tem vários imóveis que estão ali sem nenhuma utilização, embora você tenha uma infraestrutura muito boa em relação à distribuição de água, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica, transporte, comunicação, mas é uma zona que fica muito com poucas ofertas de emprego. Então, verificando um levantamento da Fundação SEAD, ela mostra que 64% dos empregos formais estão na zona sul da cidade, enquanto 36% das pessoas que têm empregos formais residem na zona leste. O que acontece? Todos os dias a gente tem um contingente de pessoas que se desloca da zona leste para trabalhar na zona sul, e os congestionamentos gerados, além de consumir um tempo importante da população, eles aumentam a poluição do ar, o que resulta aí em graves implicações para a saúde pública. Então esse é um dos contextos principais aí com os quais a gente tem que trabalhar. É claro que há outras demandas em relação à mobilidade, e isso é o que foi objeto desse levantamento que foi feito em relação às candidaturas. Bom, agora vamos entrar em detalhes então sobre o que é que eles apresentam para tentar resolver essa questão da mobilidade. A gente aqui dá ênfase às propostas e não especificamente aos candidatos. Interessam as propostas. Sem mencionar quais são os candidatos, até mesmo porque se a pessoa tiver interesse, ela pode encontrar isso facilmente na internet. Bom, eu dividi em vários aspectos, né? O primeiro deles é a descentralização. Então, há propostas para melhorar a distribuição de oportunidades de emprego na cidade, procurando, obviamente, reduzir o deslocamento de pessoas, ou seja, fazer com que as empresas, né, ou que empresas ofereçam oportunidade de trabalho já próximo da onde as pessoas residem, descentralização dos centros econômicos e comerciais e também da oferta de serviços públicos, buscando também reduzir o deslocamento, e ofertas, né, oferecer mais opções de educação e lazer nas periferias, também como uma forma de reduzir a necessidade de deslocamento. Há várias propostas que falam a respeito de tarifas, incluindo a implantação da tarifa zero, né, começando por assegurar aí a gratuidade a desempregados e estudantes, mas essas propostas elas não especificam a fonte de recursos. Há uma proposta similar, onde a gratuidade do transporte público municipal ela se daria aos domingos e feriados. Isso beneficiaria o acesso das pessoas carentes a opções de lazer e cultura.
Há uma proposta de manutenção da tarifa no valor atual, quer dizer, seria feito um congelamento da tarifa aí ao longo dos próximos 4 anos. Mas, volto a dizer, todas elas não especificam as fontes de recurso. E há a proposta também de estender o tempo de utilização da integração no sistema de transporte público. Isso me parece algo mais factível de ser feito a curto prazo. Em relação a motoristas e aplicativos, algumas propostas se debruçam sobre esse assunto. Então, há propostas para garantir direitos trabalhistas aos motoristas de aplicativos. Esse é um assunto que já foi discutido na Justiça, não só no Brasil, mas também no exterior. Aumentar o pagamento das empresas de aplicativo para manutenção do sistema viário na cidade, né, tendo em vista que elas utilizam muito o sistema viário, não bastaria apenas o pagamento do IPVA pelo dono do automóvel. Há uma proposta que pede um pagamento adicional por esse uso mais intensivo do sistema viário. E criação de um auxílio, né, com uma renda mínima a grupos vulneráveis, incluindo profissionais que trabalham com aplicativos de mobilidade, mas também sem especificar a fonte de recursos. Há propostas que trabalham aí, que têm um olhar para o uso de semáforos e sistemas inteligentes. Então, há algumas propostas que falam da implantação de um sistema inteligente integrado de semáforos, né, para facilitar a mobilidade. Implantar a sinalização sonora dos semáforos de pedestres na cidade. Então, isso facilitaria a vida de pessoas que têm deficiência visual, né, para poder atravessar a rua com maior tranquilidade. Ampliar o tempo disponível de travessias de idosos, de travessia, né, nos semáforos, para facilitar a travessia de idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. E há uma proposta que se debruça sobre a questão do controle da frota de ônibus circulante. Para isso, utilizaria sistemas eletrônicos, sistemas de chips. Bicicletas foram também objeto de análise de várias propostas. A principal questão abordada é a ampliação da malha cicloviária, construção de bicicletários públicos, também várias propostas se debruçam sobre isso. E há uma proposta de criação de um sistema público de aluguel de bicicletas para atender o ciclista paulistano fora das regiões nobres. E também há propostas que colocam a expansão do sistema de empréstimos de bicicleta como ele se apresenta hoje. Em relação aos corredores de ônibus e os BRTs, né, o BRT, eles são ônibus especialmente desenhados para a prestação de um serviço de transporte de massa, de qualidade. Eles são o equivalente aos VLTs. VLTs são os veículos leves sobre trilhos, e os BRTs são ônibus que prestam o mesmo tipo de serviço. Então, por exemplo, você faria o pagamento na estação de embarque, como se fosse uma mini estação de metrô, e você já embarca diretamente no ônibus sem demora, né? Tem que fazer o pagamento e tal. Então, há propostas que colocam o uso dos BRTs, mas a grande maioria fala da ampliação dos corredores de ônibus. Educação no trânsito, isso é colocado por algumas propostas, eu acho bastante interessante, considero isso bastante interessante. E aí tem uma proposta que fala não só em melhorar a educação no trânsito das pessoas, dos usuários, mas também de promover uma requalificação dos técnicos da CET. Em relação à poluição, né, algumas propostas falam de controle da poluição, mas sem especificar exatamente como isso seria feito, porque não é um assunto muito bem digerido, né, pelas pessoas, né, você tem que fazer uma inspeção veicular ou algo do tipo, a não ser uma proposta que se debruça mais atentamente sobre isso. Há uma proposta que fala de fazer essa verificação na frota de ônibus para garantir a redução da emissão de material particulado, né, da fuligem e tal, e há propostas que falam de redução em áreas específicas, mas também sem se debruçar muito sobre isso. E uma decepção que eu tive particularmente foi em relação ao home office. Nenhuma proposta fala no incentivo ao home office como uma forma de reduzir os deslocamentos na cidade, né? Então não está previsto nenhum tipo de incentivo a empresas que utilizem, né, que buscam utilizar esse tipo de solução, embora isso tenha sido fartamente testado aí
ao longo desses últimos meses. Então poderia ser uma proposta para você reduzir a necessidade de mobilidade na cidade. Em linhas gerais, são essas as considerações, né, dos nossos candidatos e candidatas. A avaliação geral é boa, professor, para a gente concluir? Então, muitas candidaturas, elas apresentam, né, uma proposta contemporânea, com utilização de sistemas de integração, aí, de vários modais, ampliação da malha cicloviária, construção de bicicletários, mas com uma frota de mais de 8 milhões de veículos, segundo dados do IBGE, o controle da poluição, ele é praticamente desconsiderado pela grande maioria das propostas. Elas falam em redução de poluição, mas não especificamente falar do controle das emissões dos veículos, o que no meu entendimento seria de fundamental importância. E fica a decepção porque nenhuma delas abordou a questão do home office como uma possibilidade de reduzir a mobilidade na cidade. Muito bem. Vamos continuar analisando propostas para você, essas que têm impacto, né, nos grandes temas da cidade, no meio ambiente, na cidade, né, na saúde coletiva, nos centros urbanos. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, canal no YouTube. Você pode acompanhar por lá também esses bate-papos semanais, ou publicamos também, claro, no nosso portal, jornal.usp.br. Você vai lá na abinha Atualidades, Jornal da USP no ar, encontra também todas as nossas conversas semanais. Professor, muito obrigada e até a próxima sexta-feira. Uma boa semana a todos.